Estamos ao vivo, que maravilha, né? Hoje é dia de ler Provérbios do livro da Bíblia. Hoje é dia 12. A gente vai ler e aprender um pouquinho mais, né? Quem aprende não depende. O conhecimento traz você para um nível diferente, né? É como se dissesse, puxa, você sabe, você entende. Então, provérbio é sabedoria, então vamos ler todo dia um pouquinho mais, né? Todo dia aprender. Vamos aprender hoje. Hoje a gente vai falar as atitudes do justo e do perverso. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engebra a malignidade está sobre a condenação do Senhor. Você está vendo que em Provérbio tem esse conhecimento, primeiras frases, primeiras letras, né, de cada versículo, tem um conhecimento e depois logo em seguida diz, isso ali é errado. Então no 3 diz assim, o ser humano não se obedece por meio da perversidade, mas a raiz do justo é firme e não será arrancada. Às vezes vem primeiro ou segundo lugar, né? Mas em cada momento, né, ele traz uma sabedoria, um conhecimento. Diz aqui, a mulher virtuosa é coroa e honra para o seu marido, mas a atitude das vergonhosas é como podridão aos ossos dele. Os planos dos justos são honestos, mas a sugestão dos ímpios são sempre enganosas. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece indestrutível. Esse aqui ele fala, né, dos ímpios e do justo. Então, todo momento ele traz um conhecimento, né? A gente sempre quer aprender, né? E quando a gente sabe que as palavras da Bíblia, né, são verdades, a gente quer aprender mais e mais, né? Quem se dedica ao trabalho da sua própria terra colherá com farturas, mas aquele que vai atrás das ilusões é desonesto, né? E aqui ele fala bem claro, né? Cuida da tua terra, faz a tua terra acontecer, cuida do que é teu. Não perca tempo, né? Vai cuidar do que é teu. E aqui ele diz bem correto, né? E aqui no versículo diz assim, 13, o perverso cai na tradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. Então o provérbio nos traz um conhecimento, entendimento, né, para a nossa vida, né? E em cada momento ele diz, vai, faz, né? E a gente, quando busca isso mesmo para a vida da gente, a gente entende que é o melhor, né? Então, aqui eu gosto desse versículo 26 porque ele é bem claro, 16, né? Porque ele é bem claro. O tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Então, aqui em Provérbio, né, tem versículo que diz assim, se você fala com sábio, você fica mais sábio. Então, e aqui diz, ó, o tolo revela imediato o seu aborrecimento. E a testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentira. Então, a gente precisa de verdade na nossa vida, né? A gente precisa entender e fazer, né? O que é certo, o que é verdade. Aqui, o engano, os lábios que diz a verdade,
permanece para sempre, mas a língua do mentiroso dura só um instante. O engano que apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Então, é verdade, né? A verdade está aqui. Nenhum mal obterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problema. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. Esse versículo aqui é bem forte, né? Ele fala na verdade e na cara. É o versículo 22 do dia 12 de hoje. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. Mas se compraz imediatamente com os que falam a verdade. Então ele dá valor quem fala a verdade. Né? Antigamente já dizia, né? Quem fala a verdade não merece castigo, né? Então, vamos falar a verdade, vamos dizer, vamos entender que vale a pena falar, que vem do coração a verdade, do que encobrir, porque tudo, né? Às vezes a gente diz assim, a mentira, às vezes na hora ela é falada, mas quando ela é revelada, ela é pior ainda. O homem sábio não alardeia dos seus conhecimentos, mas o coração sem juízos é como fonte que jorra insensatez. Esse aqui, né, é um versículo que dá para pensar, né? E todo, tá vendo? Fala do homem sábio. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabará sendo forçado a trabalhar. Então, esse aqui também diz uma verdade. As mãos zelosas. Desculpa. O coração ansioso deprime o ser humano, mas as palavras encorajadas animam, né? Então, às vezes, é bom a gente parar e respirar, né? 3 vezes, né? Respirar é como se estivesse limpando o coração, né? Aquelas coisas ruins que tá lá. E você, quando limpa o coração, você fica mais sábio, né? E aqui diz assim, um homem honesto é um bom guia para os seus amigos, mas as trilhas do ímpios induzem os erros. Então, nesse dia de hoje, né, no provérbio 12, diz assim, a atitude dos justos e do perverso. Em cada momento, em cada versículo, né, Deus diz, ó, isso aqui é justo, o justo faz isso, o justo faz isso, o justo, ele é um homem bom e honesto e guia os seus amigos. O justo, o justo não é preguiçoso, né? E o dirigente dá valor aos seus bens. Então, em cada momento, né, ele diz, ó, o coração ansioso, o coração do justo encontra palavras encorajado e anima, né? Então, em cada versículo ele busca, né, você entender o que é verdade, o que é justo, né? Aqui os lábios que diz a verdade, né, permanece para sempre. Então, em cada momento ele diz, ó, se você fizer isso, é o certo. Se você fizer isso, é o certo, né? Aqui no versículo 2 ele diz assim, o homem bom é favor do Senhor, mas o que engebra malignidade está sob a condenação do Senhor. Então, é um versículo explicando o que é certo, né? Então, busque ler provérbio, né? Hoje não precisa, busque aquele que te diz assim, puxa, isso aí eu tenho que fazer hoje. Isso aqui é o certo, né? Porque aqui no 3 diz assim, ó, o ser humano não se estabelece por meio da perversidade, entende? Mas a raiz do justo é firme e não será arrancada. Então,
Busque esse conhecimento hoje para você. E aquele que tem mais valor nesse dia para a sua vida. Vê aquele que te leva no caminho certo. Então, provérbio é sabedoria, né? Cada dia um pouquinho mais. Então vamos fazer uma oração para esse dia de hoje, né? Agradecer. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem sabedoria, né? Então, quando a gente tem sabedoria, a gente entende cada vez um pouquinho mais e aprende mais, né? Não pode parar. Então, diz assim: perdoe os meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no meu lado. 3 coisas, né? Esse dia de hoje a gente tem que pedir quando a gente sabe qual o caminho que tem aquele momento que a gente não sabe o que seguir. Diz assim: Papai do céu, me dê amor, misericórdia, para viver esse dia com sabedoria. Então, a cada momento a gente está buscando a palavra de Deus, né? E hoje, como um dia especial, a gente busca entender o dia 12 do provérbio, que é atitudes do justo e do perverso. E aqui nesse dia ele fala bem certinho, né? O Papai do céu, ó, isso aqui é justo, isso aqui é do perverso. Então, nós queremos estar com ele, e para estar com ele nós temos que fazer as coisas certas desse dia, né? E esse dia é especial porque a gente está limpando o coração e colocando verdades. E a verdade vem de Deus. Um excepcional dia, e que Deus ilumine o Espírito Santo, né, a cada momento. Que a verdade esteja presente na sua vida. Que o presente é hoje, né? Porque a 00:01 começa hoje de novo. Então vamos viver bem esse hoje. Porque o passado já foi, mas presente é hoje que você ganhou. E o futuro, se você está vivendo o presente bem, o futuro bem, fabuloso. Só alegria. Então vamos terminar nossa live. 4, 3, 2, 1. Um abençoado dia.